Final de domingo, o Bitcoin tá meio travado, mas isso normalmente termina em um movimento forte. Vem. Vamos lá então, pessoal. Final de domingo aqui, eu sempre gosto de trazer um vídeo aqui para falar do mercado e para preparar vocês aí para segunda-feira, né? Hoje, às 9 horas da noite, já abre o mercado fora, começa abrindo a Ásia, depois a Europa, depois os Estados Unidos. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, tô no gráfico do Bitcoin, BTC USD, quem sabe aqui, quem me acompanha, já tá cansado de ver isso aqui, que eu sempre vou na mesma coisa, só que eu vou escolher aqui o gráfico diário e agora, no final da tarde aqui, o Bitcoin, agora para a noite, ele começou a querer mostrar uma reação e a gente pode estar nítido um movimento de compressão aqui, tá? Então, assim, o que a gente pode observar aqui, pessoal? Oi, se você está chegando aí agora, eu sou o Felipe Varela e aqui você aprende Bitcoin e opções com verdade, tá? Então, se você quer dinheiro rápido, esse canal não é para você, tá bom? Isso não existe, você só vai perder dinheiro. Mas, se você quer aprender, quer estudar, esse é o canal. Já chega se inscrevendo aí, se você não é inscrito no canal, que você vai ajudar a fortalecer o canal. E aí embaixo estão todos os meus produtos, serviços, você pode estar apreciando aí, mas bora pro vídeo, vem. Então vamos lá, pessoal. Então assim, a gente tá bem nítido aqui o movimento de compressão do Bitcoin, né? Então assim, o que é um movimento de compressão? A gente teve uma queda bem forte aqui, né? Então nesse momento aqui existiu uma queda bem forte. Deixa eu engrossar um pouco essa linha aqui, que senão fica muito, fica mais fácil de ver assim, né? Então a gente teve um movimento de compressão de queda bem forte, né? E aí o mercado começou a ficar lateral, né? Ele começou a ficar lateral, compradores e vendedores brigando. Então, quando começa, depois que ele tem uma queda muito forte e começa a ficar lateral, ele começa a gerar um movimento que a gente chama de compressão, tá? O que é esse movimento de compressão? Então, vamos vir aqui. Se eu traçar aqui um triângulo, eu não vou fazer perfeitinho, tá, pessoal? Mas só para a gente ter para vocês terem uma noção aqui do que vai acontecer, tá? Então, assim, quando a gente tem um triângulo, o preço ele tende, quando a gente entra no movimento de compressão, começam a ter várias negociações, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, até ele fazer um rompimento, tá? Tem vários vídeos meus que eu falo disso, mas é isso que acontece no mercado. Então, por isso que às vezes, quando eu vejo esse movimento, eu tenho que trazer novamente para vocês, tá? E esse movimento é como se fosse um estilingue. Todo mundo já brincou de estilingue? É que lembra lá da tripa de mico? A gente ia na farmácia, na minha época, e comprava a tripa de mico ia pegar as furquias lá no mato, aí pegava as tripas de mico para fazer o estilingue. Então, ele vai esticando, 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 e ele vai tomar uma decisão, para cima ou para baixo, tá? Ah, Varela, para onde você acha que vai? É difícil a gente acertar, mas assim, eu creio que ele vai romper para cima, mas isso não é uma recomendação, tá, pessoal? É uma visão, tá? Só que normalmente a gente não entra já no rompimento, a gente espera um pullback, se for, vai comprar uma call, alguma coisa assim. Aí eu tô falando em opções, tá? Por quê? Porque a média, ele tem essa média 8 semanal, que é essa média azul, ela teria que cruzar a média 21 aqui para dar uma força maior e uma certeza maior. Então, assim, o mercado, ele está mostrando um respiro, ele está mostrando uma leve força, mas não é um rompimento, não é nada disso ainda, tá? Bom, e se você está chegando no canal agora e você quer conhecer os meus produtos, estão aí embaixo, meus produtos e serviços, e eu vou deixar aqui em cima também, ó. Se você não conhece nada disso aqui de análise gráfica, eu tenho um cursinho aí gratuito também. Essa playlist aí você pode ir aí, fazer o curso, apreciar tranquilamente, não é cobrado nada, tá? Claro que o meu curso aí embaixo é mais completo, então aí você vai ver autocustódia, vai ver análise técnica, é um pouco diferente. Tem muito conteúdo aí dessa playlist, mas é um curso mais aprofundado, tá? Bom, pessoal, então esse aqui é um dos cenários, né? Então o mercado ele está em compressão. Quando ele está em compressão, vão acontecendo negociações, que aí ele vai fazer um rompimento para cima ou para baixo, tá?
Vamos ver um pouquinho aqui agora na região de liquidação, como que está mais especificamente em opções, né? Eu gosto de trazer aqui para o pessoal. Então, se a gente for aqui na parte de opções em strike, negociadas com strike, ó que legal, ó. Aqui em puts a gente tem na faixa de 60 mil dólares aqui, bastante puts, né, vendidas. Porém, aumentou aqui na região de 80 mil dólares, aqui a gente tem bastante causa aqui também agora, tá? Então, assim, Varela, então quer dizer que o Bitcoin, o preço já vai romper 80 mil dólares? Não, tá, pessoal? Isso é uma faixa de negociação forte. Então, nesse meio aqui, entre 60 mil e 80 mil, onde acontece uma faixa de negociação interessante. Então, para a gente que opera opções no mercado, a gente vê N variáveis, tá? Então, vindo aqui em liquidação também. E aí, quando a gente vem no mapa de liquidação, a gente percebe aqui que ele está indo buscar liquidez aqui em cima, só que, né, talvez ele varra um pouco aqui até 69 mil, depois, se formar um paredão aqui embaixo, ele tende a buscar sempre essas regiões com paredão amarelo. Lembrando que essas regiões que estão com pouco amarelo aqui, não estão vindo até o fim aqui, não são muitas ordens. E a gente sempre tem que atualizar isso aqui, porque o mercado ele muda, né? Então, às vezes, os market makers, que é o institucional, ele vai colocando ordens lá tal, só que às vezes ele vai e tira. Então, por isso que operar opções com robô é um pouco complicado, né? Principalmente se você quer entrar num time certo tal, tá bom? Então, mais uma coisa aqui, quando a gente faz uma análise aqui para ver o gama, né? Então, a gente consegue perceber que acima dos 70 mil aqui, tem uma região bastante verde aqui com gama positivo. Isso quer dizer que o mercado está bem travado aqui, tá? Normalmente os market makers podem continuar vendendo e pode acontecer um equilíbrio acima dos 70 mil. Eu não acredito que o preço vai subir forte, tá? Porém, na parte de baixo, abaixo aqui de 67 mil, 66 mil, tá, pessoal? A gente começa a ter barras mais vermelhas, ou seja, imagina o seguinte, as barras verdes é como se fosse um mercado mais travado, como se você tivesse, o carro estivesse andando numa britadeira, e as barras vermelhas é como se você estivesse andando numa pista de gelo. Então, se o preço cair muito abaixo aqui de 66 mil, ele tende a correr mais rápido e a gente ter uma correção mais forte, tá? Mas nesse momento aqui, o Bitcoin está ganhando força agora à noite, um pouco de força, não é muita força, ele está aqui em 68.500 e acima disso a gente tem um gama positivo, então ele tende a ficar equilibrado e eu não acredito que ter um rompimento muito forte ainda, porque ele está numa zona de compressão, tá? Bom, então é isso, essa é a análise que eu tenho nesse momento para a gente começar a semana bem. Se você está chegando no canal aí, se inscreva, que você vai ajudar a fortalecer o canal. Meu canal é para quem realmente quer estudar, todo mundo que me segue sabe disso. E se você quer comprar Bitcoin com privacidade e de forma confiável, tá aí o meu parceiro Alfred. Esse vídeo eu explico tudo direitinho, você entra com o meu cupom aí VARELA, você vai ter 1% mais ou menos de desconto, beleza? Pessoal, fico por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e ótima semana aí para vocês, beleza?